Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, meus amores. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu habilitar aqui as mensagens. Acho que não foi, vou ter que ver no computador mesmo. Sejam bem-vindos. Esqueci de abaixar. Não tem problema. Isso acontece ao vivo. É ao vivo, gente. É ao vivo. Vamos esperar aí o pessoal chegar. Então, a gente vai se apresentando aqui. Para quem é a primeira vez, seja bem-vindo ou bem-vinda. Essa é a página Resoluto, página de uma ONG virtual de tratamento ao luto. Essa ONG é diferenciada justamente porque ela é virtual, porque tudo que a gente oferece aqui é de forma à distância, online, para que qualquer pessoa possa ter acesso, para que qualquer pessoa possa participar de tudo que a gente oferece, tá? Meu nome é Michele Caltabiano, eu sou terapeuta emocional, então todas as terapias que a gente realiza aqui é baseado na terapia holística. O que é terapia holística? Não é apenas Reiki, tá? É uma terapia emocional. O terapeuta ele tem um trabalho um pouquinho diferenciado do psicólogo, então depois eu posso fazer uma live explicando essa diferença para vocês, mas não é um trabalho de psicólogo, é um trabalho de terapeuta. É um trabalho que lida mais com as emoções, tá? Do que realmente a mente. E essa é a Andréia, a minha parceira. Andréia Faria. Sejam bem-vindas, quem for a primeira vez, quem já está conosco todas as quartas-feiras, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui, como a Michele falou, para ajudar cada um de vocês a melhorar um pouco a cada dia esse processo do luto. Podem contar com a gente, podem dar as suas opiniões, podem dar qualquer tipo de ideias que a gente aceita também. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Eu gostaria muito que todos que vão participar interagissem com a gente. Então vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente poder começar. Deixa eu falar um pouquinho sobre o tema, né? O tema de hoje é qual foi a pessoa que segurou sua mão nesse processo de luto? É muito importante, né? Porque a gente já falou sobre quem se afastou. Porque assim, a gente, quando tem esse tipo de perda, né, na nossa vida, muitas pessoas não sabem como chegar e o que dizer para você. Não porque elas se afastam às vezes por não saber, não entender, né? E tem medo dessa palavra morte, né? Porque ainda não passou por isso, então não sabe o que te dizer. E hoje o tema é esse. Quem segurou a sua mão nesse momento tão difícil da sua vida? Porque eu sei que tem muitas pessoas que afastam, mas você conhece pessoas, né, que até te surpreende pelo fato de te acolher num momento que às vezes você nem é tão chegado nessa pessoa e ela te acolhe, e ela te abraça, e ela te ouve, né? Então hoje a gente quer saber de vocês. Quem segurou a sua mão? Quem te deu todo o apoio em todo esse processo? Quem ainda está apoiando vocês nesse processo de luto? Que é muito importante a gente ter pessoas positivas do nosso lado para a gente poder, né, caminhar todos os dias, né, um dia de cada vez, um minuto de cada vez. Mas é sempre bom ter pessoas do nosso lado. Família é muito importante, amigo é muito importante, né? A própria família, com o esposo, mãe, pai, nesse momento tão difícil. Patrícia, seja bem-vinda. Oi, Patrícia. Paulo, seja bem-vindo. Paulo, boa noite. Pode falar. Pode? Eu achei que eu ia te cortar. Não, pode falar. Tá caindo aqui o celular. Eu recebi essa semana, né, o contato de algumas pessoas, porque a gente faz a live aqui, tem algumas pessoas que assistem, que ficam quietinhos, não colocam nenhum comentário, mas a gente percebe que isso tá surtindo um efeito depois, quando elas entram em contato com a gente, quando, né, manda uma mensagenzinha lá no inbox aqui da página Resoluto, agradecendo,
pedindo algum conselho, ou de repente querendo agendar uma terapia individual, para que a gente possa estar acolhendo essas pessoas. Então, é muito importante dizer aqui que mesmo que você que está assistindo agora essa live, que é uma terapia que a gente faz em grupo, mesmo que você não coloque nenhum comentário, que você não queira ainda falar da sua história, falar da sua dor, é muito importante a sua presença aqui. Só de saber que você está ouvindo e que tudo que a gente está falando está servindo para te ajudar de alguma forma, isso pra gente é importante. A gente acaba recebendo esse feedback depois, né? Depois que a live acaba, depois que tudo se encerra aqui, aí a pessoa fica um pouco mais à vontade e ela acaba se abrindo um pouco mais na privacidade, né? Porque ela realmente fica com vergonha às vezes de expor a sua história, porque tem outras pessoas lendo, mas não tem problema algum. Pode chamar a gente depois, tanto aqui pelo Message, tem o meu telefone aqui, o celular, que é o WhatsApp, onde a gente faz os atendimentos, então não fiquem acanhados, a gente está aqui para ajudar vocês. Boa noite, Égila. Seja bem-vinda. Hoje faz 4 anos que o meu filhote de 5 anos partiu. 5 aninhos? O meu também fez 4 anos agora. Égila, só que ele era maiorzinho, tinha 18 anos. Meus sentimentos, sinta-se acolhida, sinta-se abraçada, receba o meu abraço de mãe que também passou por algo parecido com o seu, que é a perda de um filho. Eu falo parecido, gente, porque o luto ele não é igual, ele é individual para cada um. Mas eu imagino o tamanho da sua dor, o tamanho da saudade que você tem, e saiba que a gente está aqui para te ajudar no que você precisar, tá bom? E eu fico muito feliz de você estar participando aqui conosco. Seja bem-vinda. Patrícia colocou. Eu falo com a Michelle por áudio. Ainda tive dias muito difíceis. Hoje estou chorando o dia todo de saudade da minha mãe. 58 dias sem ela. Ontem estava como se estivesse anestesiada. A Patrícia está fazendo com a gente a terapia. A gente conversa com ela, dá esse apoio, né, que precisa nesse momento. E às vezes a gente só quer falar, a gente quer alguém que ouça a nossa história, que dê um abraço. Aqui a gente dá um abraço virtual, tá, gente? Porque a gente tá longe, cada pessoa de uma cidade diferente, às vezes de estado diferente, até de país diferente do nosso. Então, o nosso abraço ele é virtual, mas ele é cheio de amor, ele é cheio de acolhimento. E é isso que faz a diferença do nosso trabalho, tá? Então hoje a gente vai falar sobre esse tema, quem segurou a sua mão, né, durante o luto. Por que a gente escolheu esse tema? O segurar a mão a gente encontra na rede de apoio. O que é a rede de apoio? A primeira rede de apoio que a gente tem é a nossa família, as pessoas mais próximas da gente. Isso é uma rede de apoio. Então essas pessoas elas servem como um apoio, mas muitas vezes elas não conseguem nos ajudar, tá? Então, qual outra rede de apoio que nós temos que alguém pode nos estender a mão? Grupos. Grupos, né? É o que a gente mais vê as pessoas participando. Grupos de luto dentro do Facebook, grupos até mesmo de WhatsApp. Então, essas pessoas se apoiam nesse grupo porque sabem que tem outras pessoas passando pelo mesmo e ali sempre tem alguém para estender essa mão. E também tem os profissionais, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, são pessoas que ajudam no momento do luto, no processo de luto, e elas muitas vezes são o apoio dessa pessoa enlutada. Então a gente quer desenvolver um pouco desse tema. Como você está recebendo esse apoio? Tem alguém te estendendo a mão? Quem é essa pessoa? Não é verdade? Mas nem sempre as pessoas que nos estendem a mão vão ser pessoas da nossa família. Porque se o luto é familiar, pode ser que aquela pessoa também esteja precisando de alguém para segurar na mão dela. Então ela não consegue segurar na sua mão, porque ela está vivendo o luto muitas vezes de forma diferente do seu. As pessoas não sentem e não demonstram isso da mesma maneira, tá? E isso é totalmente normal dentro do luto. Então, hoje a gente quer desenvolver isso.
como está sendo o seu luto, tem alguém te estendendo a mão, quem é essa pessoa, e o que você está precisando, qual é a mão que você deseja que seja estendida para você, o que você quer desse grupo de apoio que, né, que pode fazer a diferença aí na sua vida. A Égila, o nome dela? Égila, isso. Então, ela tá dizendo aqui que ela estava tão cega, né? Estava tão cega de dor que não sei quem segurou minha mão. Então, assim, toda dor de luto, né? Não tem uma que é melhor e nem pior. A dor de uma perda, né? Ela te deixa assim, sem noção do que você está fazendo no momento. Então é normal você ter sentido isso, mas com certeza deve ter tido uma pessoa que esteve ali ao seu lado, te abraçando, né? Te ouvindo, te acolhendo. Só que nós, naquele momento, que é o começo, né? Que o tamanho é muito recente, a gente não percebe quem está do lado. Depois que passa, que a gente vai ver, nossa, aquela pessoa teve o tempo todo ali perto de mim, né? Ou como você vai perceber que uma pessoa, várias pessoas se afastaram de você. Então esse sentimento é normal. Não fique pensando assim, poxa, nem percebi. Não, na hora a gente não percebe, a gente não raciocina, né, Michele? A gente não pensa e nem percebe quem está à nossa volta, porque nós estamos na nossa dor tão profunda que a gente acaba não olhando para os lados. Então, esse sentimento é muito normal. E isso acontece, gente, porque tem um estágio do luto que é chamado de torpor, né? É um momento que você fica totalmente fora de si, como se a Patrícia colocou aqui, parece que eu estou anestesiada, isso, parece que eu não estou sentindo nada, parece que eu estou fora do mundo, as coisas estão acontecendo e eu estou assim totalmente fora. Então é normal essa sensação. E aí tem coisas assim que passam despercebidos. Por quê? Porque não existe uma forma correta de se apoiar alguém no luto, né? Cada pessoa precisa de um cuidado diferente, cada pessoa precisa de uma atenção diferente, tá? Então, às vezes o apoio vem e a gente tá realmente nesse torpor, nessa anestesia emocional e a gente não consegue perceber, tá? Mas isso é totalmente compreensível, não tem problema. O importante é como você está, né? Como você está se sentindo? Isso tá, né? O que te ajudou a ficar melhor? Né? De repente não é bom identificar quem ou o que, mas ficou melhor? Teve resultado? Conseguiu se fortalecer? Conseguiu? É isso que importa. Quem chegou aqui? Érica, boa noite. Fernanda, boa noite. Fernanda. Vou ler alguns comentários aqui. A Patrícia colocou, eu não estou tendo apoio não. Só aqui é meu filho. Aqui na Resoluto estou tendo apoio. Na família não. Os amigos sumiram. Os amigos eles somem mesmo. A gente até fez uma terapia sobre isso, né? A lista de contatos que muda, né? Porque tem vários motivos aí. Lá no vídeo a gente fala um pouquinho sobre isso. Por que isso acontece? Que bom, Patrícia, que você está tendo um apoio aqui. Você sabe que eu faço isso com muito carinho, com muito amor. E você vai ter esse apoio sempre que você precisar aqui, pode ter certeza disso. Os amigos, eles não conseguem lidar com a situação de morte, como eu falei agora há pouco. Então, eles acabam se afastando por não ter o que falar, né? Então, e aí pessoas, às vezes, que você nem tem muito contato, acaba te dando essa mão, né? Acaba te dando esse ombro. Mas o primeiro passo, importantíssimo, você já deu. Você procurou ajuda. Porque de um processo desse, a gente não consegue sair sozinho. Tem que ter um apoio, uma terapia, tem que ter um apoio de pessoas que fiquem ao seu lado, conversando, te ouvindo, né? Te acolhendo nesse momento. O que nós precisamos nesse momento é ser acolhida. Gente, eu paro aqui um pouquinho porque eu vou compartilhando nos grupos, tá? Para que mais pessoas possam ter acesso. Patrícia, acho que comentou mais alguma coisa. É isso? Pois?
Deixa eu ver aqui. Ah, a gente vai comentar. A Patrícia colocou mais um comentário. É que eu me tranquei muito, não consigo falar. Nem considerar o luto normal. São pessoas com sentimentos diferentes. As pessoas não conseguem, né, considerar o luto normal. Pessoas com sentimentos diferentes. Ou eu que esteja bloqueada, fico falando muito com a minha mãe mesmo. Patrícia, cada pessoa tem uma forma de elaborar o luto. Umas gostam de falar, contar as histórias, contar tudo que viveu. Outras preferem se afastar, se fechar, ter um luto assim mais reservado, mais quietinho. Então, cada um vai ser de uma maneira. Por que as pessoas se afastam? A pessoa que está vivendo o luto, ela fica mais retraída, mais recolhida, porque dói. Ela não consegue lidar ainda com aquela dor. Então, olhar uma foto dói, falar da história dói, conversar sobre quem se foi dói, tudo dói. E ela não está sabendo lidar com aquela dor. Então, naquele momento, ela prefere não falar nada, não dizer nada. E outras pessoas, como você já consegue falar. Você consegue perceber a importância que tem para você contar aquela história, falar sobre a sua mãe. Isso te fortalece. Por quê? Porque resgata a memória de vida que vocês têm. E isso é muito importante. É isso que fica vivo. A memória do que você viveu junto com ela. A história que você viveu com a sua mãe. Olhar para essa história, é lógico, a gente sente um vazio, a gente sente a falta. Isso é muito grande. Isso mexe muito com a gente. Porém, para você vai ser algo que te faz bem. E se isso está te fazendo bem, continue fazendo assim. Tá? A gente consegue elaborar o luto realizando atividades que fazem bem, ações que fazem bem. Falar ou não falar é individual. O que te faz bem? Olhar fotos ou não olhar fotos? O que te faz bem? Olhar não tá sendo legal, então guarda por um tempo. Depois você volta a olhar. Então, dentro desse processo de luto, não tem certo e errado, você vai descobrindo as coisas. E dentro de um luto em família, como é o caso da Patrícia, ela tem irmã, tem mais pessoas ali que também estão passando por esse luto. O pai, que também está passando pelo luto da esposa, né? Então, cada um vai interpretar esse luto de alguma maneira. E não vai ser igual ao da Patrícia. E tá tudo bem. Hoje a Patrícia, ela tá buscando ajuda. Ela tá buscando alguém que entenda o que ela tá sentindo, que possa ajudar, né? Nesse sentido de saber se isso é normal ou não. Saber se ela tá no caminho certo ou não. Por quê? Porque as outras pessoas da casa dela, que seriam a rede de apoio, não conseguem estender a mão para ela e falar: olha, tá tudo bem, Patrícia, eu também tô sofrendo. Por quê? Muitas vezes são pessoas fechadas, que não querem falar do luto, tá? E o que ela quer naquele momento? Só isso, que a pessoa se identifique com a dor dela e fala: não, eu também tô sofrendo, você tá sofrendo? Eu tô sofrendo. Eu tenho saudade disso, eu também tenho, mas muitas vezes isso não acontece. E a gente espera isso da família, mas nem sempre é do jeito que a gente gostaria que fosse, tá? E aí a gente tem que entender também o lado dessa pessoa. E a Patrícia está fazendo certíssimo. Já que ela não consegue receber esse apoio da família, das pessoas mais próximas, porque eles estão elaborando o luto de forma diferente, ela está buscando em um outro lugar. Uma rede de apoio que possa ajudá-la aí nessa trajetória. E é o mais certo a fazer, buscar apoio em outro lugar. E a gente tem aí uma diversidade de grupos de apoio, tá? Não só aqui a Resoluto, a gente sabe grupo de pessoas que falam no WhatsApp, grupo de Facebook. A gente sabe que tem igrejas, né, religiosas aí, cada um com a sua religião, que tem esse grupo de apoio também. Tudo isso faz parte, né, dessa mão estendida. Aí você escolhe qual mão que você quer, ou pode pegar mais de uma, não tem problema. O importante é você ficar bem. Oi, Gi. Oi, Gisele. Boa noite. Tudo bem? A gente está falando sobre hoje o tema é sobre quem segurou na sua mão naquele teu processo de luto. A Fernanda e a Gislene, se elas quiserem falar,
né, pra gente, quem segurou a mão. Hoje a gente quer um pouquinho de interação de vocês, né? A gente vai comentando, vai conversando e a gente quer saber quem foi que segurou, que te apoiou naquele momento do luto. Tá bom? Fiquem à vontade. A Érica colocou um comentário aqui, ó. Eu espalhei porta-retrato do meu esposo no apartamento inteiro. Amo ficar olhando as fotos dele. Se faz bem, gente. Gente, que coisa mais linda, porque isso que é o natural. Tem gente que fala assim, não tá mais aqui, por que você vai pôr foto, né, de gente que morreu? No luto não existem regras. O que você tem que fazer ou não, que nem o tempo do luto, não tem um tempo de luto. Não tem assim, eu vou ficar um ano. Antigamente, bem antigamente, eles tinham aquele tempo, tinha que ficar um ano usando preto, em respeito ao luto. Um ano. Então hoje não, hoje cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo, não existe regra. Se você quer os porta-retratos, tá fazendo bem para você, o que não pode fazer mal, tá fazendo bem para você, você tá no caminho certo. Faça aquilo que você se sente bem, sem sofrimento, sem, sabe? Porque às vezes a pessoa faz uma coisa para ficar ali se martirizando, isso não é bom. Mas se isso tá fazendo bem, continue mesmo. Eu acho lindo isso, né? De você conseguir. Porque, gente, isso é um sinal de força. Porque olhar uma foto, olhar aquelas coisinhas ali, falar da história, isso é força. Por que isso é força? Porque é dolorido ainda olhar, falar. A gente sente falta, a gente sente saudade. Olhar aquela foto, de repente pode trazer, olha, não está mais aqui, mas eu sou forte. Nós temos uma história de vida, a nossa história está aqui nas nossas fotos. A gente está representando, a gente está sendo representado por essas imagens, por esses momentos. E aí você olha aquela foto transmite uma coisa tão boa, um sorriso, uma alegria. E quando a pessoa olha aquela foto, eu tenho certeza, Érica, me corrija se eu estiver errado. Você olha para as fotos, você não sente a emoção daquele momento? Você lembra daquele dia da foto, você lembra o que aconteceu, você lembra até algumas coisas que vocês falaram, o que estava acontecendo naquele momento, e você começa a reviver aquela emoção. Então a foto, ela tem a imagem, a foto, uma música, um cheiro, tem esse poder de transportar você para aquele momento que você viveu e você sentir a alegria daquele momento novamente. Então, gente, isso é poderosíssimo. E você conseguir olhar para tudo isso e se sentir bem, e resgatar aquela alegria daquele momento, aquela emoção daquele dia, é muito gostoso. A Érica colocou aqui, a Érica respondeu, sinto sim, exatamente, traz uma paz muito grande. É isso que eu tô dizendo, gente. Tá isso fazendo bem, tá ótimo. É um gatilho que leva lá ao passado. Isso aí tem a ver com os recursos da mente, tá? Mas no luto não é isso? A gente tem que guardar as boas lembranças, né? A gente sofre, né? Mas a gente guarda aquelas boas lembranças. Se você lembrar dessa maneira que você tá fazendo, nossa, tá muito bem, você tá ótima. A Égila colocou também. Minha casa é cheia de fotos do meu filho. Eu passei a escrever cartas para o meu filho, contando coisas que se passavam e falando do meu amor por ele. Para isso, uso um caderno que era dele na escolinha. Era como se ele estivesse ao lado me ouvindo. Que lindo! Gente, que coisa mais linda. Isso é interação. O que a Égila fez? Ela criou... Transformou. Uma nova forma de conviver com o filho. Mesmo. E transformou esse luto, numa coisa boa para você. Você tá falando, você tá escrevendo, isso tá te fazendo bem. Isso é uma terapia, Escrever, falar, exatamente. Colocar para fora. E quando a gente está falando ou escrevendo, a gente está colocando as nossas emoções ali. Tem algo ali naquelas palavras, muito além de palavras. Então tem o nosso amor, tem a demonstração do nosso carinho. E isso é uma forma que a gente tem de ir se fortalecendo. Porque no luto, processo de luto, cada atividade que você vai fazendo e vai te fortalecendo, você não consegue regredir. Você se fortalecer um pouquinho, você não volta para trás. Você pode ter momentos de oscilação de emoção. Isso é normal. Regredir, não. Por quê? Você já ficou forte. Mas as emoções,
elas não têm a ver com ser forte ou não. Elas têm a ver com o que você está vivendo naquele momento, o que você está pensando. O que está passando na sua mente naquele momento. É isso que vai gerar a sua emoção, alegre ou triste. Tá? Então não tem a ver com força. Ah, eu tô bem hoje, tô me sentindo forte, amanhã tô lá na, depressão, na bad, não quero nem levantar da cama. O que acontece? Significa que eu estou regredindo? Não, significa que algum pensamento que você tem, algo que não está saindo da sua cabeça, da sua mente, que está ali ruminando a sua cabeça, tá te fazendo mal, que tá trazendo a emoção de tristeza. Aí você tem que olhar o que eu tô pensando o tempo inteiro. O que é que tá aqui na minha mente? O que é que toda hora volta no meu pensamento? É isso que tá deixando você triste. Então, não é questão de ser forte ou não. Nancy, seja bem-vinda, meu amor. Eu acho que a gente não se falou aqui, que eu não lembro. Seja muito bem-vinda. Receba o nosso abraço carinhoso, cheio de amor para você. Eu perdi minha mãe e meu pai de uma vez. 13 dias de diferença. Não estou bem. Convivi com eles 50 anos. Sou deficiente e eles eram meu tudo. Tudo isso faz em 2 meses. Nancy, seja, muito bem-vinda aqui. Te recebo com muito amor e carinho. A Resoluto está aqui para ajudar você no que você precisar. Tanto aqui no grupo, que é a live, é uma terapia em grupo, quanto na terapia individual. Pode entrar em contato com a gente, pode conversar, a gente vai dar esse apoio para você, tá? No que você precisar durante esse momento. 50 anos, de vida, morando com os pais, convivendo com eles, muita coisa. E os dois de uma vez, a gente realmente fica sem chão nesse momento, quando tudo acontece. Mas é preciso elaborar uma nova vida agora sem eles. E é isso que a gente traz aqui para vocês, esse auxílio em construir essa nova vida e entender como vocês vão construir essa nova vida, sem os amores da vida de vocês, tá? E como que tá sendo para você, Nancy? Você tem família, tem mais pessoas te ajudando, você tem alguém para te estender a mão aí na sua família, ou você tá aí fazendo algum tratamento, alguma coisa? Conta pra gente. A Égila, eu considero o luto como uma ferida que está sempre em fase de cicatrização. Tem horas que parece que sara, mas datas, músicas, cheiros e algumas lembranças funcionam como um jato de água em cima da casquinha. Arranca um pedaço da casca e expõe novamente a ferida. É isso mesmo. E do mesmo jeito que essas fotos, músicas, lembranças, tudo tira essa casquinha. Por que ela tira essa casquinha? Porque isso é um gatilho emocional, Todas essas coisas são gatilhos emocionais e vai remeter você à realidade de que eles não estão mais aqui, Então, que o seu filhinho não está mais aqui. Então, quando a gente encara essa realidade, aí vem, aonde sai essa casca, deixa a gente totalmente exposta àquele sentimento de impotência, de querer que algo tivesse sido diferente e não foi. De querer poder mudar essa realidade e não ter esse poder. Então, traz pra gente essa sensação de impotência, traz a lembrança do vazio, a lembrança da falta, a saudade que tem. Então, são muitas coisas, não vou nem dizer que é uma ferida, são muitas feridas, uma juntinho da outra, que acabam sendo expostas. Mas, toda vez que leva essa casquinha e que se forma outra, a gente vai se fortalecendo. É bem gradativo, gente, é bem pouquinho. Às vezes a gente pensa que não fez diferença nenhuma, mas aqui dentro a gente vai se fortalecendo. Porque sentir saudade, quando a gente sente saudade, a gente vai se fortalecendo mais e mais. A gente sente saudade e chora, a gente sente saudade e chora, a gente sente saudade e quer estar com aquela pessoa. E aí a gente começa a perceber que a saudade toda vez vai fortalecendo a gente mais e mais. Significa que um dia a saudade vai acabar? Não, ela vai continuar. Essa saudade vai existir sempre. E a gente sempre vai ter a oportunidade de se fortalecer um pouquinho mais. Mas a gente nunca vai estar curado.
Essa é a realidade. Por mais que você se fortaleça em todas as etapas, essa cura, né, sarar essa ferida nunca vai. Ela sempre vai estar, sempre vai ter a possibilidade de realmente tirar essa casquinha, tá? É verdade, é um misto de sentimentos, né? É muito difícil a gente falar disso, porque assim, não tem superação, né? A gente não supera, a gente apenas transforma, né? É um processo tão lento, né? Que um pouquinho só que você consiga fazer na sua vida já é uma grande coisa. Então, o que a gente precisa? Em primeiro lugar, ajuda, como a Michelle está falando aqui. E, assim, tentar elaborar a sua vida, recomeçar a sua vida de uma maneira diferente. A saudade é eterna, vai sempre existir. Nós vamos ter as recaídas. Tem um dia que você vai chorar muito, tem um dia que você vai levantar, tem um dia que você vai falar que hoje eu vou fazer isso em função de mim, para eu melhorar, para eu conseguir, né, passar por esse processo tão difícil na nossa vida. É muito difícil, gente. Eu não perdi um filho, mas perdi meu pai também. Aliás, eu não perdi, né? Ele simplesmente foi dar uma volta e um dia a gente se encontra. Mas assim, é muito difícil esse processo. Então, acho que o que a gente tem que fazer? A Michelle, eu sempre digo que ela é um exemplo, ela transformou essa dor e nisso que vocês estão vendo, nesse projeto tão lindo que a gente faz aqui, que eu me propus com muito amor a ajudar ela, a ajudar outros corações enlutados, né? Isso, ela ajudando esses corações, nós ajudando, nós estamos ajudando o nosso, né? Quando a gente quer sarar, nós saramos. Quando a gente quer falar, né? Quando a gente quer ouvir, né? Nós somos ouvidas. Quando a gente abraça, nós somos abraçadas. Então é um processo muito lento, mas se você tiver pessoas em volta que te ajudem a passar por isso, como a gente está aqui todas as quarta-feiras, sempre com um título que a gente sempre tem muito carinho ao escolher o título. Que assim, a gente quer um tema que a gente fale, que vocês interagem com a gente e que isso surte alguma coisa, algum efeito em vocês, né? Que vocês comecem a captar alguma coisa para vocês pensarem assim, poxa, é verdade. E aquilo lá vai se transformando em você e você vai melhorando, né? Aos pouquinhos. O nosso objetivo é esse, é tentar acalmar, abrandar o coração de cada um de vocês. A Ângela colocou aqui, senti a ferida exposta hoje, porque completam 4 anos que ele partiu. Revivi tudo daquele dia. A ferida, essas datas, né? As datas, elas mexem muito conosco. E aí, a gente sente tudo daquele dia, a gente revive aquele dia. E as emoções, elas vêm iguais a daquele dia, tá? E por que isso acontece? Eu sempre explico aqui. A nossa mente, nosso cérebro, para ele não tem passado, nem futuro, só tem presente. Tudo que você pensa, que você imagina, que você sonha ou que você lembra é hoje. Então, como que o seu cérebro aqui, vamos falar da parte fisiológica, né, biológica do nosso corpo, como que o seu cérebro funciona? Você está lembrando daquele dia, você traz as emoções, porque para sua mente, o seu cérebro, você está revivendo aquele dia, você está passando aquilo tudo de novo, por isso que revive todas aquelas emoções. Quando você está assistindo um filme, uma novela, por que você chora? Um romance, uma história de amor, ou uma história de alguém, né, de superação, que a gente vê aí, as pessoas doentes e que no final falecem. O que acontece com a sua mente? Ela entende que você está lá naquele lugar, que você está vivendo com aquela pessoa e que aquilo tudo é real, por isso que sofre. Quando você está assistindo um filme de terror, você leva susto. Por quê? Porque a sua mente entende que realmente aquilo lá é real. Que existe um perigo, que existe um suspense naquele filme. E quando aquilo acontece, você assusta. Então, olha como que a nossa mente é poderosa. Por isso que eu falo, o que a gente pensa
gera a nossa emoção. Isso está cientificamente comprovado. Então, o que eu penso gera o que eu sinto. Quando eu falei aqui nesse vídeo, lá no comecinho, o que você está, né, se você está triste, não é se você está forte ou quanto você está forte ou não. É o que você está pensando, o que não sai aqui da sua mente. Por quê? Porque o seu cérebro está entendendo que aquilo está acontecendo de verdade. Para ele não existe fictício. E se isso é uma historinha, é uma novela? Não, na sua mente, tudo que você vê, tudo que você assiste, tudo que você lembra é real. Tá? Para a sua mente é real. É por isso que a gente traz todo aquele sentimento de volta daquele dia. Eu tenho certeza que a Égila ficou durante o dia todo lembrando o que aconteceu, passando um filminho na cabeça dela. Tudo o que aconteceu, como foi aquele dia, como a notícia chegou, como aconteceu. Tudo, gente, aí a gente revive. Dentro da sua mente, você voltou, tá vivendo aquele dia de novo. Então, por isso que a gente traz todos esses sentimentos, né? A Égila colocou aqui também. Já repararam que a saudade não tem nada a ver com o tempo que você não vê a pessoa, mas sim da vontade que você tem de estar com ela? Realmente. Falou bonito. Trouxe uma percepção muito boa, realmente. Porque podem se passar 50 anos, você vai sentir saudade. Se você ama aquela pessoa, se você quer estar com ela, se você tem vontade de ter um reencontro com aquela pessoa, gente, vai vir a saudade. Né? Se fosse assim, pessoas, né, iam chegar num certo tempo e não ia ter mais saudade. Não, tá certíssima, Égila. Tem a ver com a vontade que você tem de estar junto. A Nancy colocou... Oi, Isa! Boa noite, amor. Oi, Isa. Tudo bem, Isa? É que aqui não aparece pra mim quem entra, sabe o comentário. A Nancy colocou: tenho meu companheiro que também é deficiente. Tenho uma filha de coração. Se não fossem eles, não sei o que seria de mim. Choro todos os dias. Dor muito forte, uma sensação que não vou aguentar. Eu cuidava deles, até banho neles eu dava, mesmo estando na cadeira de rodas. Meu pai fazia muitas piadas das nossas dificuldades. Minha mãe sorria com a gente. Só de escrever aqui já estou chorando. Nancy, tem algo importante sobre o choro. Tem um videozinho que eu gravei falando um pouquinho sobre o choro. E chorar não é ruim, tá? Chorar dentro do luto é necessário. A gente precisa chorar. E aí nesse vídeo tava falando assim, o choro tem o poder de cura, né? E aí eu falo um pouquinho, depois eu vou colocar aqui no link, aqui nas mensagens, o link desse vídeo falando que a lágrima do choro é diferente, né, da lágrima que o nosso corpo produz para lubrificar nossos olhos. E o que tem na lágrima do choro? Ela consegue colocar para fora substâncias tóxicas que tem no nosso corpo. E que substâncias tóxicas são essas? São substâncias geradas em momento de grande estresse emocional. E o luto é isso. O luto tem um estresse emocional, um desgaste emocional muito grande de nós. Muitas vezes a gente não fez nada o dia todo, mas dá um cansaço, não dá? Dá um desgaste tão grande que parece que você trabalhou o dia inteiro, você quer deitar e dormir, apesar de não conseguir, né? Mas dá um cansaço muito grande. E isso tem a ver com esse estresse emocional que a gente vive no luto, tá? Mas que bom que você tem, Nancy, esse apoio em família. Sim, tá? Isso é muito importante. Muito importante. E você pode sim acrescentar esse apoio que você tem, né? Essas mãos que você tem aí estendidas para você, você pode acrescentar outros trabalhos, inclusive o nosso, tá bom? A gente faz com muito carinho. Boa noite, Nilza. Tudo bem, Nilza? Isa linda. A Patrícia: isso, Mi. Música que transmite minha mãe. Eu ouço muita música, lembrando da minha mãe. Mas é como se a minha mãe estivesse comigo. Eu sempre fui muito próxima da minha mãe. É isso, gente. A música, o cheiro, o perfume, né? Tem um poder enorme de fazer a gente sentir ali de novo, como se tivesse real. É a mesma coisa da lembrança de uma foto, de uma memória, de um acontecimento. Traz as emoções de volta, tá? Então, quantas transformações, né, que a gente tem quando a gente vive esse processo, né?
tanta coisa que a gente faz, tanta coisa que a gente não percebe, e quando a gente faz uma reflexão de tudo isso que passamos, a gente começa a fazer e dar valor a isso. Isso é uma música, um cheiro, né? De alguma coisa te faz lembrar. Que bom que a Nancy, que disse que ajudava a mãe. Isso. A Nancy, que bom que você tem essas pessoas na família. Se você tem esse humor, né, continue. Guarde esse tipo de lembrança, né? Que isso vai te ajudar também. Então, os bons momentos, apesar de tudo, dessas dificuldades, ainda você tem esse bom humor, né? De lembrar das piadas, né, que você fazia e sua mãe sorria. Isso é muito bom. Lembre-se desse sorriso para poder você enfrentar essas dificuldades, né, que todo mundo passa e que são lentas na nossa vida para sair, né, de um dia para o outro, né? A gente vai acordar outro dia e vai pensar as mesmas coisas, mas o importante é que você guarde isso com você, guarde essas lembranças com você. Isso que é bom, e isso também nos ajuda, né, no nosso dia a dia, a gente a passar por todo esse momento tão difícil, né? Como é bom ter pessoas no momento, no pior momento das nossas vidas, né? Para acolher nossos medos, né? Nossas angústias, né? Nossas dúvidas. Como é bom. Que bom, eu fico muito feliz de ler, né? A Michelle está lendo, eu fico pensando assim, vocês são guerreiras, né? São guerreiras, porque assim, o luto é coragem. O luto é paciência, né? Então, se vocês praticarem isso, vocês vão saber passar, né? Lógico que a dor demora muito mais, né? A saudade, então, é infinita. Mas o importante é isso. Todas essas histórias, eu aprendo muito, né? Eu, com todas essas histórias, eu aprendo muito mais. E isso nos motiva a estudar mais para poder fazer essa live para vocês. A Érica colocou aqui, a minha rede de apoio são meus filhos e uma grande amiga que está passando por um processo de luto também. Uma vai ajudando a outra. É isso, a experiência de outra pessoa nos ajuda a entender nesse momento o que a gente está passando. Aqui dentro, né, eu falo, é muito importante, às vezes a pessoa, ela está aqui só ouvindo, ela nem escreve nada, mas ela está aprendendo com a história do outro. Ela estava ouvindo os relatos, né, que a gente lê aqui e de repente isso pode ajudar, pode servir. Ela pode entender que ela não está sozinha ou que certas coisas não acontecem somente com ela, acontece com outras pessoas também que estão em luto. Milza, boa noite. Patrícia colocou aqui, será que estou certa ou errada? Tem dias que fico ouvindo muita música de dedicação à mãe, mas eu choro. É um choro, que tipo de choro, Patrícia? Como é esse choro que você tem? É um choro de dor? É um choro apenas de saudade? De uma saudade boa? Tá? Por que acontece? Esse choro é normal, principalmente no início, né? No início do luto, nos primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses, a gente chora com mais frequência, tá? O que não pode ter nesse choro? Vamos dizer então o que é errado. É ter um choro de revolta, um choro de vingança, um choro de ódio, um choro que vem acompanhado desses sentimentos. Isso, não vou nem dizer que é errado, porque às vezes a gente se revolta, dependendo da situação, a gente sente uma revolta. A gente sente raiva de alguém, a gente às vezes quer se vingar de alguém que fez o mal para aquela pessoa que a gente ama. Mas isso faz mal, tá? Então isso vai fazer mal. Agora, como você se sente depois desse choro? Tem um alívio, tem um acalento no coração, tem algo que vem para você dizendo, viu, quanta coisa boa você viveu com a sua mãe? Como que é esse choro? Porque assim, tem que ter esse contexto pra gente saber. O importante é você ficar bem. Depois que você ouve a música, você tá bem, você tá aliviada? Isso tá fazendo bem pra você, ouvir essa música, lembrar da sua mãe? Se tá te fazendo bem, então tá certo, tá? Porque dentro do luto é assim. Choro de dor e saudade. E além de dor e saudade, o que vem aí? Qual é o sentimento? Olha para esse sentimento que tá vindo junto, né? É um sentimento de amor,
um sentimento de alegria pelo que viveu, é um sentimento de respeito, de consideração, de honra, né? De gratidão por tudo que ela te fez. Qual é esse sentimento que está junto com o choro? Né? E é isso que importa, o que você está sentindo junto com esse choro, tá? Isso é que é o mais importante, e você você ficar bem em seguida disso. Você fica bem, dá um up, dá um gás, você fala assim, agora que eu chorei, vou lá fazer tal coisa. Porque às vezes a gente precisa parar, chorar um pouquinho e depois seguir, né? Continuar com os nossos afazeres, tá? E é isso que importa, a gente ficar bem, conseguir. Ela colocou aqui, ó, choro de imaginar que nunca mais irei ver a minha mãe. Patrícia, fecha os olhos. Olha sua mãe. Só você fechar os olhos. Acabei de falar aqui. A nossa mente entende que é presente, que é real, que é agora, que é verdadeiro. Então, quando você fechar os olhos, imaginar sua mãe, para sua mente, vocês vão estar juntas. Para sua mente, você vai estar vendo a sua mãe. E qual que é a emoção que você vai sentir de estar vendo a sua mãe? Tá? Então, a gente tem esse poder. A nossa mente permite isso. Nosso cérebro permite que a gente faça isso. Então, use isso a seu favor. Tá com saudade? Fecha os olhos. Lembra daquele dia. Pode fazer agora. Fecha os olhos. Lembra daquele dia mais gostoso que vocês passaram juntas. Que ela deu risada, que seu filho deu risada, que sua mãe deu risada. Um dia alegre, que vocês riram de uma bobeira que não tem tamanho. Que dia que foi esse? Lembra desse dia. Fecha os olhos. Aonde vocês estavam? Quem estava junto com você nesse momento? Tinha mais pessoas em volta? Você estava sozinha com ela ou com ele? Como foi esse momento? Comece a olhar tudo que está na volta. Isso, comece a olhar. E aí, comece a ouvir o que vocês disseram naquele dia. O que uma disse para a outra? O que aconteceu para vocês darem risada? O que aconteceu? E eu tenho certeza que isso vai trazer para vocês uma emoção daquele dia, daquele momento. E de repente você pode até começar a rir como naquele dia, dar gargalhadas como naquele dia. Essa é a forma de estar com eles, de reencontrar. E no momento que vocês quiserem, vocês têm algo muito poderoso aqui dentro, que é a memória. É a memória. E a memória, ela é fantástica. Cíntia, boa noite, seja bem-vinda. Que bonequinha linda. Essa loira sou eu? Essa loira sou eu? Deve ser ela que é loira, né? Cíntia colocou aqui, ó. Acabei de receber o link. Perdi meu bebezinho fazem 8 dias. Ele tinha 5 meses e meio. Lindo, 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 risonho. A dor está imensa. Ai, recebo meu abraço, meu carinho. Sinto muito, viu, Cíntia? Sinto muito mesmo. Independente da idade, né? Perder um filho, gente. Eu não digo perder porque eles sempre vão ser nossos, assim, e Deus empresta pra gente, depois a gente tem que devolver. Mas é dolorido. Eu sei, né? Já passei por algo também de perder um filho, né? De não tê-lo mais aqui. E eu quero que você se sinta acolhida, abraçada. Nós estamos aqui. Que você tá aqui, né? E que bom que você encontrou aqui, que você chegou aqui. Porque a gente faz esse trabalho com muito amor, acolhendo qualquer pessoa, gente, de qualquer idade, com qualquer vínculo que tenha de luto. Pode ser mãe, pai, tio, irmão, avô, neto. Por quê? Porque a dor do luto, ela é algo que precisa ser trabalhado, que precisa ser olhado com carinho, com amor, com dedicação. Então, tudo que a gente faz aqui para receber vocês, para acolher vocês, é algo assim, com muito respeito. Tá? Por mais que a gente fale aqui na live, a gente brinca, a gente ri, né? Mas a gente sabe que da dor que vocês têm e a gente respeita muito isso. Mas falar de luto, cuidar de uma pessoa em luto, não precisa ser algo triste, depressivo, não. Tem que ser respeitoso, tem que ser com carinho, com amor, com cuidado, com delicadeza, tá? Mas em nenhum momento a gente vai tratar disso como algo ruim ou que de repente possa contribuir, né, para que vocês fiquem pior do que vocês estão. Muito pelo contrário. Cíntia, o seu é muito recente, né? 8 dias é
pouquíssimo tempo. Eu imagino que você esteja um pouco desorientada emocionalmente, desorientada, né, de muitas coisas. Se você quiser falar um pouquinho da sua história, a gente está aqui para te ouvir. O nosso tema de hoje a gente fala sobre quem, né, quem te deu a mão no momento de luto. E você pode, de repente, falar quem está do seu lado nesse momento. E a gente está aqui para isso, tá? Para te estender a mão, para te dar a mão e te ajudar. A gente tem essas terapias aqui toda quarta-feira às 18h30, que é uma terapia em grupo. E a gente tem também um atendimento individual. Caso você queira, a gente está aqui para te ajudar. Dor maior do mundo. Só queria saber como seguir a partir daqui. Não existe uma regra, tá, Cíntia? Não existe assim, eu falar para você, faz isso, isso ou aquilo. É tudo muito individual. Mas o que a gente faz aqui é orientar e auxiliar, junto com as terapias, a entender tudo que está acontecendo, a entender as emoções que estão surgindo dentro de você, a entender como que você vai descobrir um jeitinho de lidar com elas. Porque processar o luto, elaborar o luto é isso. É entender como a gente vai lidar com aquela dor. Como a gente vai lidar com os sentimentos que chegam. Como a gente vai lidar com as pessoas que estão à nossa volta, que de repente não conseguem nos ajudar. Muitas querem, mas às vezes elas falam coisas erradas, coisas que magoam. Frases prontas, né, André? Frases prontas. Frase é aqueles clichês de sempre, né? E tudo isso não ajuda quem está passando pelo luto. Mas a gente precisa, né? A gente que está no luto precisa saber como lidar com isso. Para não deixar que a inexperiência dessas pessoas nos prejudiquem. Porque uma palavra mal colocada pode derrubar uma pessoa em luto. A gente toma muito cuidado aqui com o que a gente fala. Sim. Né? E, inclusive, antes aqui de começar essa live, a gente estava conversando sobre isso, né? Isso, né? A gente estava conversando. Porque mesmo. Cada pessoa, ela vai reagir de uma forma. Então, eu posso fazer um comentário que para a Andréia, ela achou normal, mas uma outra pessoa pode se ferir, pode se magoar tanto com aquele comentário, tá? Principalmente quando é recente, né? Que nesse momento você nem presta muita atenção no que as pessoas dizem, porque nesse momento você só quer ser acolhida. Esse é o primeiro passo, viu, Cíntia? É ser acolhida, é você fale tudo, chore tudo e ter uma pessoa ali do seu lado para poder te ouvir. Esse é o primeiro passo, né? Porque está muito recente, ainda você está processando tudo, né? Esses sentimentos que se misturam com um monte de outros sentimentos. Então, assim, questionamento sempre. Você vai questionar por um bom tempo por que aconteceu isso. Um bom tempo. Ela colocou aqui, ó, por mais que a minha família e os amigos estejam muito presentes, eu me sinto só. Às vezes até queria que eles não estivessem por aqui, porque queria estar sozinha, queria deitar e não fazer nada, mas com gente aqui o tempo todo não estou conseguindo. A gente precisa desse momento, né, Cíntia? E talvez a maneira, né, mais fácil que você tenha de resolver esse problema aí é ser honesta, é ser sincera e falar, gente, eu preciso de um momento sozinha. Eu preciso processar o que está aqui dentro, eu preciso. E esse momento é meu, esse momento é único. Vocês querem me ajudar? Estejam aqui, do ladinho. E quando eu precisar, eu vou pedir ajuda. Exatamente. Porque a comunicação, ela é muito importante nesse processo. Eu falo muito isso. Eu sofri muito com isso porque eu não me comunicava, eu me fechei totalmente. Então, as pessoas que estavam à minha volta não sabiam lidar comigo. E quem sofreu mais com isso foi meu marido, porque ele estava o tempo todo do meu lado, mas ele não entendia. E ele estava passando por um luto também da mãe dele, e ele se fechava totalmente, então foi muito difícil pra gente. Mas a comunicação é importante. Falar que vocês precisam, né, que você precisa desse momento, desse cuidado, desse momento só seu. Por quê?
Porque você precisa começar a processar o que está aqui dentro. Chorar no momento que você quiser chorar, deitar e dormir no momento que você quiser deitar e dormir. Isso é respeitar o que está dentro de você. Isso é respeito com o seu luto. Tá? Querer apressar as coisas, querer que você retome a sua vida, isso é normal que as pessoas queiram. Elas vão querer que você volte a viver como antes. E no entendimento delas, elas acham que isso vai voltar a acontecer. Mas eu falo pra você, Cíntia, você não vai voltar a viver como antes. Você vai passar por um processo em que você vai identificar o que segue com você daí pra frente e o que não segue. Que atitudes que você tinha antes que não servem mais agora. Que pessoas que antes eram do seu convívio hoje parece que não casa, parece que não faz sentido você estar naquele meio. Tudo isso vai acontecendo durante o luto. Isso é normal. Isso é normal. Tá? Por quê? Porque a gente está elaborando uma nova forma de viver, né? E a Cíntia vai elaborar uma nova forma de viver sem esse bebê. Porque junto com esse bebê que não está mais aqui, tem os sonhos, tem as expectativas, tem os planos que a Cíntia fez. Exatamente. E isso tudo, o que eu faço com isso tudo que estava aqui? O que eu faço com todas as coisas que eu arrumei, que eu programei, com o quartinho, com as roupinhas? O que eu faço com a expectativa que eu tive, né, de ter aquele filho e que não está mais aqui? Então tem muita coisa para processar, muita coisa para trabalhar, né? E isso vai acontecendo aos poucos. Nesse momento eu só quero chorar. É isso mesmo, Cíntia, a gente só quer chorar. E isso faz bem, tá? Colocar pra fora, colocar esse choro, você precisa disso, né? Esse é um momento que você tá demonstrando todo o seu sofrimento, tá? Essa fase, você precisa mesmo viver essas fases, são fases do luto, né? Você precisa mesmo viver. Nesse momento tão recente, se você quiser ficar sozinha, chorar, você pode ficar, desde que tenha sempre alguém no apoio, né? Porque vai precisar de um apoio depois. Mas nesse momento é só seu. A Gislene colocou: minha mãe faleceu em 2010, porém eu estava com tantos problemas para resolver que quase nem via ninguém das amigas nesse período. Estava morando com os meus pais, até para terminar obras em casa. Nessa época, sem tanta comunicação como hoje em dia, ficava difícil ver as amigas. Sim, né? Tem que ser tudo presencial, né? 2010 era mais difícil. Estava até um pouco afastada por conta do tempo. Mas enfim, fiquei 14 dias afastada, sem chão. Entrei quase em depressão. Trabalho nenhum te dá suporte e a vida é tão corrida que quase ninguém tem tempo para segurar na sua mão. Acontece, né? Eles estão ali nos primeiros dias, depois parece que todo mundo some. E na verdade me fechei um pouco. Quando fico chateada eu me fecho mesmo. Queria abandonar tudo, mas parei para pensar que a vida vai seguir. Eu iria perder meu emprego e nada voltaria. Minha mãe não voltaria. Então tive que seguir com as perdas e danos da vida. A vida é assim. A vida é isso, né? Minha mãe me criou para ser muito forte e assim eu sigo. Às vezes só preciso aprender a como encarar as perdas que são muitas até em vida. É verdade, nós como seres humanos, né, não estamos preparados para perder nada, né? A Gi colocou aqui, são muitas perdas durante a vida, não somente de pessoas, mas de coisas. E esse rompimento, essa perda, rompimento de relação, de vínculo, que é o chamado luto, ele acontece em diversas ocasiões na nossa vida, inclusive luto em vida, né? Relacionamentos que terminam, divórcio, perdas materiais, perdas de emprego, tudo isso simboliza um luto. Lógico, diferente, muito diferente de quando a gente perde alguém que a gente tanto ama. É bem diferente, mas a gente de qualquer forma não está preparado, né? Nós não estamos preparados para isso. Nós somos preparados para tantas coisas, né? Que a gente fala, não, já
vou me preparando, mas para perdas nunca. Eu conheci o pai e a mãe da Gislene, e eu conheço a Gislene há muito tempo e realmente ela é forte, sim. Ela é chorona, né? A gente sabe que às vezes ela fala chora, mas daqui a pouco ela faz isso aqui, ó, e já é outra pessoa. E ela já brinca, ela é muito bem-humorada, né? A gente se conhece há muito tempo. E eu sei que você vai conseguir passar por essa fase, porque além das perdas, ela tem uma vida um pouco, né, atribulada por conta de coisas pessoais, né, família que envolve. Mas eu tenho certeza, já disse para ela que um dia ela vai sair, né? Porque primeiro tem que ter a nossa vontade, tem que ter a nossa perseverança, a nossa persistência, né? Então tudo isso vai ajudar. E eu sei que ela vai conseguir, né, dar esse passo, e eu torço muito por ela aqui. Ela sabe disso. A Cíntia colocou aqui, sim, tanta coisa morreu junto, né? Morreu junto. A gente tem um vídeo aqui, ô Cíntia, aqui mesmo na página, se você for passando, você vai achar uma terapia, né, de um dia que a gente falou, o que morre quando alguém morre. Tem tanta coisa que vai junto. A gente falou mesmo. Né? Sonhos, expectativas, tem tanta coisa que vai. A persona em si, né? A representação, né? O filho, no caso. Então tem muita coisa. E se tem algo que eu posso dizer para você respeite seu tempo. Não tenha pressa. Não tenha. E se sentir vontade de chorar, chore. Se sentir vontade de deitar e dormir, se afastar um pouquinho das pessoas, se afaste. Né? Precisa desse momento. E aos pouquinhos você vai retomando essa força. E quando a gente fala, até a André estava falando aqui, né? Que a Gislene, ela é chorona, mas ela é muito forte. Mas o choro não tem a ver com força, tá? Muito pelo contrário, chorar é um sinal de força. Não é de fraqueza. Não. Porque quando você chora, você está colocando para fora tudo aquilo. Fraqueza é quando você foge do sentimento de chorar. O sentimento que vai te levar ao choro. Quando você foge dele, aí sim você está sendo fraco. Quando você finge que ele não existe, você está sendo fraco. Quando você finge que nada aconteceu e que não está sentindo nada, aí você é fraco. Ser forte é olhar para o que você está sentindo, respeitar o seu momento, respeitar o momento de ficar quietinho, de se isolar, de estar longe das pessoas, olhar para essas emoções que você tem aí dentro. Isso é ser forte, tá? E dê tempo ao tempo. Tempo. Eu sei que é difícil a gente ouvir isso, dê tempo, né? Que o tempo vai ajeitar as coisas, mas não é. São muitas coisas para processar. Então, as nossas emoções estão desequilibradas, nosso pensamento fica confuso, o que eu quero está diferente da realidade, né? Não tem como a gente mexer nisso, transformar isso. Então, o que a gente tem que transformar? O que está dentro da gente. Como você vai reagir a tudo isso. E chorar, ficar triste, ter saudade. Faça tudo isso, viva tudo isso, se permita viver tudo isso. Se permita lembrar de tudo, né? Por quê? Porque você precisa processar esse luto e lembrar das coisas que você viveu com o seu bebê. Isso é necessário. Lembrar de tudo que você passou é necessário para que você processe isso. Não tem como pular essa etapa, não tem como fingir que você, né, não está sentindo essa dor. Isso, assista o vídeo aqui. A gente tem bastante vídeo, Cíntia. E toda semana a gente tá aqui, toda quarta-feira às 18h30, aqui na página do Facebook, trazendo conteúdo, trazendo um acolhimento, um amor, um carinho, uma palavra amiga, um abraço virtual que vocês recebem aí. Então, toda quarta-feira nós estamos aqui. Mas eu sei que para quem está em luto, às vezes esperar até a próxima quarta-feira para ter uma palavra amiga, para poder desabafar, poder falar o que está sentindo, isso é muito longo, tá? Porque os dias do luto eles se tornam mais longos. Então, eu vou deixar aqui, eu vou colocar agora já no comentário, o WhatsApp aqui da Resoluto. Quem precisar conversar, está precisando desabafar, pode falar. Pode vir falar com a gente. Por quê? Porque nesse momento eu sei que às vezes você só quer falar.
E é naquele momento, é naquela hora, naquele segundo. Você não quer falar depois, eu sei disso. Então pode mandar mensagem. Pode ser que eu não responda de imediato, porque tem outras coisas que a gente está fazendo aqui. Tem dia que eu só faço terapia, tem dia que a gente está desenvolvendo vídeos, conteúdos para poder trazer aqui. Mas eu sempre respondo. E não tem problema. De manhã, de noite, de madrugada, acho que eu não vou responder, mas, né? Eu vou estar dormindo. Mas no dia seguinte vai. Mas na hora que eu acordar, que eu ver, eu vou responder, eu vou mandar mensagem. Pode ser domingo. A Patrícia fala assim, me perdoa de mandar mensagem no domingo. Se a gente, a gente olhando, E a não tem gente problema, responde. porque eu entendo isso. Eu entendo que é naquele momento, é naquela hora, é naquele segundo, é ali que você quer falar. Então, a gente está aberto para isso. No YouTube também tem alguns vídeos, né, que a Michelle colocou lá, falando um pouquinho, né, do luto, conversando um pouquinho. É bom também, né, a gente vai começar a colocar mais vídeos lá, né, Michelle, para que as pessoas possam... A Resoluto é nova, né? Isso. A Resoluto tem 3 meses, a Resoluto tem. Então, a gente está começando a andar, né? Tá começando, estamos caminhando, estava engatinhando, né? Agora a gente já está caminhando um pouco. A gente está começando a produzir conteúdo, alimentar, né? Como eu gosto de dizer, colocar flores aqui no nosso jardim, para que vocês possam vir e se alimentar dessas flores, que é o conteúdo, que é o nosso amor, que é o nosso cuidado. Já deu nossa hora, né, André? Já. A hora passa rápido, muito passa rápido. voando. É bom conversar, né? Tá vendo como é gostoso conversar? Eu adoro. A gente conversa. A gente acaba aqui, a gente ainda fica conversando, falando o que a gente vai falar semana que vem. Sempre com muito cuidado, né, para vocês. O conteúdo que vocês absorvam para a vida de vocês, né? Que vocês... Eu gostaria muito também que vocês comentassem o que está mudando, né? O que está fazendo bem, né? Se tem algum tema que vocês gostariam que a gente falasse aqui, nós também aceitamos e a gente fica aqui, né? Disponível para vocês, né? Quem tem o nosso WhatsApp pode chamar se precisar. Quem tem o link aqui da página também tem vários vídeos que a gente fez durante esse tempo, desde que a gente começou, para ajudar cada um de vocês, tá bom? Eu queria agradecer muito a presença de todas. Eu fico muito feliz quando vem entrando gente assim, vem falando, vem conversando, porque é isso que a gente quer aqui. É isso o nosso propósito, né? E semana que vem nós estamos aqui com um tema que a gente não sabe ainda, mas que eu tenho certeza que vai ajudar e tenho certeza que vai ser muito assim, educativo, né? Vamos dizer assim, porque a gente conversa, a gente aprende. Então, o aprendizado é uma educação. E a gente espera vocês. Mas estamos aqui além disso, tá bom? Beijo, Gi, Nilza, Fernanda, todo mundo. Cíntia, Nancy. Sintam-se todas abraçadas. Desculpe se a gente esqueceu o nome de alguém, tá, gente? Cíntia, se precisar, pode chamar, tá, amor? Beijo. A nossa live acaba aqui, mas o trabalho não, tá? Isso mesmo. A gente tá aqui pra você quando você precisar.